Mauro Klein é fundador do Instituto Leme. Depois de um acidente de moto em agosto de 2000, que o deixou paraplégico, ele ajuda pessoas a superar, aceitar e ver a vida de maneira diferente. O Instituto Leme completa 17 anos neste ano e sua sede é em Novo Hamburgo. Atualmente, Mauro é para-atleta. Boa noite. O programa Esporte na TV está iniciando hoje, quarta-feira, com um programa especial com Mauro Klein. E como foi um pouco a mais do tempo novamente, tivemos que dividir em duas partes. Então, hoje, quarta-feira, primeira parte, passando a partir de agora. Acompanhem o nosso programa. Boa noite para todos. Está no ar mais um programa Esporte na TV. Hoje, quarta-feira, 10 de junho. Véspera de feriado, mas não é véspera de conteúdo de qualidade. Hoje, com grande prazer, temos a minha co-apresentadora, Adriana Arroz, presente, e o convidado, Mauro Klein. Mauro Klein, que eu conheço, não vamos esconder idade, há pelo menos 30 anos, pois a gente estudou junto o ensino médio na Fundação Evangélica. Boa noite, Mauro. Boa noite. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo certo, Cláudio? Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo. Bom poder estar aqui com vocês. Boa noite, obrigado. Muito bem. Mauro Klein. Mauro Klein estudou comigo na Fundação Evangélica, início da década de 90. Muitos aqui vão... Aí o grupo nosso está assistindo o programa da época, eu sei que já estariam acompanhando. O Mauro tinha uma vida, sempre foi um cara corajoso, aventureiro, fazia muita coisa, desde cedo, sempre esse é o estilo do Mauro, né? Não vamos falar dos pormenores que o Giovanni Dalla Rosa vai estar vendo, isso que não é para a gente falar aqui, tá? Já é. Mas, Mauro, desde sempre, e Sapiranga sabe, né, na época, filho do dono da Klein Tour, né? Então, e era uma pessoa ativa. Comenta para nós como foi depois essa transição, quando a gente saiu da fundação, da tua vida, e a situação de acidente, até porque todos sabem que hoje, além de tudo, tem um atleta para atleta. Então, começamos contigo. Bom, na verdade, assim, eu sempre trabalhei na empresa, né? Tanto é logo que depois que eu saí da fundação, eu já logo ingressei na empresa e já comecei a trabalhar. Então, eu viajava bastante, eu era motorista de ônibus também, além de trabalhar no escritório, né? E, além disso, eu tinha o meu hobby, que era a moto esportiva, né? Então, finais de semana, quando eu não precisava trabalhar, eu dava uma volta de moto, né? Então, aos 26 anos, eu tive a infelicidade de ter o meu acidente, né? Foi no dia 19 de agosto de 2000, onde a gente foi andar de moto em Flores da Cunha, né? Nós iríamos almoçar em Antônio Prado e o acidente foi em Flores da Cunha, né? Então, eu tinha 26 anos, me acidentei num sábado de manhã e na hora, assim, do acidente, eu já senti que eu não mexia as pernas, né? Então, naquele momento em diante, eu já vi que teria uma mudança na minha vida. A minha mãe chegou de noite no hospital, eu disse para elas, olha, mãe, infelizmente me cortaram a frente, eu não vou poder mais caminhar, né? E aí, isso foi no sábado, domingo eu fiz a cirurgia. Segunda-feira chegou a psicóloga do hospital, disse, olha, Mauro, eu sou psicóloga do hospital, vim falar contigo. Eu disse, olha, se tu vem dizer que eu não vou caminhar, tá tudo certo, vai lá falar com a minha mãe lá fora, né? E dali em diante, fiquei 12 dias no hospital, 7 na UTI, 5 no quarto e vim embora, né? Aí eu acho que eu fiquei 2 ou 3 dias em casa só, daí já comecei a trabalhar. Naquele momento fizemos uma adaptação numa Kombi, né? Tirei o banco do meio da Kombi, fizemos uma rampa. Então, eu já entrava de cadeira dentro da Kombi e vinha trabalhar. Num primeiro momento, assim, foi bastante complicado, porque onde eu morava, eu tinha um apartamento e ele não era adaptado, né? Então, eu acabei morando quase 8 anos num local que não tinha adaptação, né? Então, era difícil eu conseguir me virar, né? Mas as coisas foram passando. Depois, em 2013, meu pai veio a falecer, né? A gente continuou tocando a empresa também, eu e as minhas irmãs, né? E aí, depois disso, a gente mudou de local. Hoje eu moro numa casa 100% adaptada, né? Então, hoje eu me viro completamente sozinho, fico sozinho em casa, tomo meu banho sozinho, me visto sozinho, faço tudo sozinho, né?
Então, ali as coisas mudaram de lá para cá, né? No começo é muito complicado, né? A gente... no começo eu achava que eu era um extraterrestre, assim, né? Tu sai andar na rua, todo mundo começa a te olhar, parece que é só tu que tá numa cadeira de rodas, né? Só que com o decorrer das coisas, tu vai aprendendo que não é só tu, que são coisas que acontecem, né? E são coisas que acontecem e que tu consegue assimilar. Devagarinho tu vai assimilando, vai te adaptando, né? E vai vendo que tem possibilidade da vida estando numa cadeira de rodas, né? Bastante dificuldade, sim, mas não é impossível. Adriana. Superação, né? Superação, Mauro. Eu acompanhei muito a tua história, assim, eu sou professora em Sapiranga e hoje a gente é muito grato com o teu projeto da Leme também, né? Porque como educadora, as escolas, o Mauro, ele compartilha, ele leva os atletas de basquete para nós e eu vejo assim, na minha escola a gente tem uma cadeirante e eu vejo que os olhos dessas crianças, desses alunos brilham, porque bem como o Mauro colocou, né, parece um extraterrestre. Muita gente acha isso algo fora da realidade. Não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, não, Mauro? E me surpreendo agora ouvindo o teu depoimento de dizer que tu logo não sentiu as pernas e que mandou o psicólogo procurar tua mãe, não tu. Pensa, né, numa situação jovem, com 26 anos, com toda, eu converso muito com o Zico em relação a isso, teu amigo, porque é superação. Os teus vídeos, a tua história que tu leva, Mauro, para os outros, tu ajuda psicologicamente muita gente, tá? E o que te levou, Mauro, a engajar? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque quando eu te encontro na escola, a gente não consegue trocar essa conversa. A praticar o esporte, basquete e unir tanta gente com a Leme. Bom, a Leme, ela começou assim de uma maneira, só para fazer um breve resumo como ela começou, né? Quando eu vim para casa depois do meu acidente, eu tive uma visita de um senhor chamado Luciano, que hoje é um dos meus melhores amigos e ele é tetraplégico, né? Então, ele deu várias dicas, não só para mim, como para minha família, de como lidar com a situação. 2 meses depois, o Jorceno, que também é fundador da Leme, acabou ficando paraplégico, também de moto. Eu e o Luciano fomos visitar o Jorceno e dar as dicas que nós já tínhamos passado. Final do ano, o Pablo, aqui em Sapiranga, também ficou paraplégico, é o de moto. Pablo. Nós Sim. 3 fomos visitar o Pablo. Então, o que aconteceu? A gente viu uma grande necessidade da informação. É o que eu sempre digo, a Leme veio para trazer a informação, sabe? Porque muita coisa, hoje tu pesquisa na internet, tu vai ali, tem tantas outras ferramentas, né? Mas assim, eu tô ouvindo de uma pessoa que está na mesma condição de tu, da tua, no caso, isso não tem preço, sabe? Posso citar vários casos para vocês aqui de pessoas que vieram aqui na minha casa. Em 2 horas eu falei para ele o que ele iria passar em 5 anos, sabe? Então, aí vem aquilo que eu comentei com o Cláudio dias atrás, que tem 3 fases que todos os cadeirantes vão passar. Que seria a superação, a rejeição e a aceitação. Sabe? Só que assim, ó, cada um vai fazer de uma maneira. Tu pode aceitar no começo e achar que é uma coisa provisória e depois tu rejeitar, ficar depressivo ou coisas desse tipo, né? Ou então tu já sai te superando, já supera no começo, começa a fazer algumas adaptações, tu já vê que a pessoa ali do lado pode, tu pode também. Então, assim, ó, são 3 fases que tu vai passar, né? Pode ser a ordem, cada um vai fazer a sua. E o tempo que for. Exatamente, no tempo que for, né? E a questão do esporte, por exemplo, assim, eu nunca praticava esporte, eu sempre... Aqui em Sapiranga, eu sempre fazia fisioterapia, eu nunca parei, vai fazer 20 anos agora em agosto. Eu sempre fiz fisioterapia até para me manter, ficar de pé, fazer alongamentos e tal. E eu ia muito na hidroterapia. No começo eu fazia em São Leopoldo, só que começou a ficar desgastante a ida e a volta. Tu perdia praticamente 4 horas para tu ir lá, ficar 1 hora na hidroterapia e voltar. Aí eu comecei a fazer aqui em Sapiranga, depois eu acabei só nadando na piscina, né?
Só que nós, como somos muito vulneráveis, digamos assim, o cadeirante no frio, né, para nós é bastante complicado. Isso pode dar infecção urinária, aquela coisa toda. Então, a gente passa muito frio, principalmente no inverno, né, no entrar e sair da piscina, sabe? Sim. Aí eu acabei trocando, né? Quando eu conheci o basquete, me convidaram. A Leme já tinha um projeto, só que eles só tinham 5 cadeiras, né? Então a galera estava treinando lá, fazendo aquelas apresentações nas escolas. Aí me convidaram um dia para ir jogar e eu fui lá, sentei na cadeira e naquele momento eu me apaixonei pelo esporte, sabe? Aí eu vi que, que legal, a gente pode ter uma competição de novo, tu pode se superar, tu pode fazer tanta coisa pelo esporte e no esporte, né? Aí eu convidei um outro amigo meu também, que é o David Parobé, a gente começou a jogar junto e daí assim, eu comprei uma cadeira e doei uma para Leme. O Davi comprou uma cadeira e doou uma para Leme. Aí o Marco Vist também doou uma cadeira para Leme. Então a gente conseguiu juntar 10. Então nós já tinha para 2 times, né? Podiam jogar entre vocês já. Exatamente, sempre entre nós, né? E aí a gente começou a treinar, começamos primeiro na ginástica, né? Eles ofereceram um espaço lá para nós. Aí nós tínhamos um professor voluntário lá, né? E ele não nos cobrava nada e tal. E aí depois a gente começou a treinar mais a fundo, digamos assim, né? Uhum. Aí a gente conseguiu um pequeno patrocíniozinho da Kildare, né? Que nos dá um valorzinho mensal para a gente pagar o treinador. E daí a gente começou através de projetos, né? Para conseguir as cadeiras, que é o mais caro de tudo, né? Hoje uma cadeira top assim é 7 mil reais, né? Então a gente tem umas cadeiras inferiores um pouquinho que custa 3,5, 4 mil. Então a gente fez o primeiro projeto do Rotary, conseguimos 7 cadeiras, depois conseguimos um através do Ministério Público, conseguimos mais 5, aí agora conseguimos mais 5 no Ministério Público, tem mais 5 no ProEsporte. Então, assim, a gente vai fazendo projetos para ir melhorando, porque nós estávamos jogando há 5 anos com as mesmas cadeiras, né? E aí, em 2017, o esporte começou a criar forma, sabe? Tinha um time em Porto Alegre, um time em Canoas, um time em Lajeado, um time em Erechim. Então, se pensou em começar a organizar algum campeonato, né? Uhum. E aí a gente montou o Circuito Gaúcho. A gente não chama de campeonato porque ele é em formato de torneios, né? Porque a maioria das entidades não tem grana para deslocamento, para hospedagem, alimentação. Então, a gente fez ele em formato de torneios. Então, como tinham 6 equipes, a gente montou 6 torneios, né? E a equipe com maior pontuação iria ficar campeã, né? E aí, em 2017, a Leme ficou campeã, que foi o primeiro torneio que a gente fez, né? Aí, em 2018, a gente ficou em terceiro lugar. Em 2019 também ficamos em terceiro. Em 2020 acabou não começando ainda, né? Mas assim, ó, depois que tu volta pro esporte, assim, antes do acidente, eu praticava esporte amador, jogava vôlei e tal, né? Mas nunca de competição. E tu vê, eu acabei começando a competir estando numa cadeira de rodas, né? Então, isso foi muito legal, sabe? Foi um espírito novo, uma experiência nova e foi muito legal. Muito show. Eu me lembro assim que tu foste na escola que eu trabalho e me chama muita atenção e das crianças depois vieram nos perguntar e eu prometi que a gente ia convidar vocês de novo para ir, porque a autonomia que vocês têm de trocar de cadeira, de sair do deslocamento e de não virar, porque a cadeira do basquete ela tem o arco inferior muito maior, né? E não tem freio também. Então, assim, essa autonomia deixou, assim, muitos alunos que têm familiares cadeirantes, e a nossa própria aluna é cadeirante, que hoje a gente pode dizer que o incentivo da escola fez com que ela é uma atleta também de bocha, né? Então, isso deixa, assim, para muitos, né, Mauro, que acham que a cadeira de roda terminou. Eu tive um aluno tetraplégico, Caetano, filho do doutor Valdir. Né? Ele foi meu aluno de natação. Eu nunca imaginei que um dia eu ia conseguir fazer um tetraplégico nadar. E o Caetano nadava. Então, assim, não é essas limitações que terminam com a tua vida, né? Sim, essas 3 palavras que tu falou, o tempo que tu vai dar para cada uma na tua vida é escolha tua. Sim. E assim, ó, que nem essa questão que tu falaste agora do Gabriel, ele também foi fundador da Leme. Lá no começo ele nos ajudou, só que ele era um pouquinho assim, ele não gostava muito de aglomeração, de ir na Leme, ele nos ajudava dos bastidores, digamos assim, né? Mas ele também nos ajudou
assim como o Fábio do FWA também, que também é um tetraplégico, né? E essa aventura que eu fiz na semana passada, eu fui por causa do Gabriel. Não sei se tu conhece o Gabriel de Três Coroas, ele é tetraplégico também, né? Sim. E o Gabriel, ele é... Tu mandou material e ele mandou, a gente viu aí, né? A gente viu todo esse material aí. E ele é medalhista olímpico, né? Então, assim, cara, quando o Gabriel me convidou, eu disse, mas Gabriel, tudo isso, cara? Diz ele, não, Mauro, eu já fiz e vai dar. Tanto é que assim, ó, Cláudio, eu fui de carro, fiz o trajeto um sábado antes e fui na casa do Gabriel. Eu sou Gabriel, tem muita subida lá, Gabriel. Diz ele, Mauro, vai dar, vamos ir. Cara, eu fui assim, ó, no peito e na raça e no incentivo do Gabriel. Vou te dizer assim, ó, eu por mim, eu acho que eu não teria ido, porque foi uma aventura muito longa para a primeira vez, sabe? Mas Sim. foi muito legal, cara. O Gabriel nos deu assim, um incentivo muito show, cara. E por isso que a gente realizou, né? Então legal. Foi muito legal, cara. Eu vou pedir desculpa. Nós temos que ir para o intervalo e já retornamos, tá? O programa Esporte na TV já retorna. Assim encerramos a primeira parte do programa com o Mauro Klein, para atleta, aqui no Esporte na TV. Continuaremos amanhã a segunda parte do programa.